respondendo as principais dúvidas para você vender 100 mil no mês em colchões. Estou aqui para te ajudar você a vender 100 mil reais em colchões por mês. Eu sou o Luciano Persinotto e a live de hoje é de número 165. Significa que eu já estou aqui há 165 semanas te ajudando a vender 100 mil reais em colchões no mês. O tema de hoje é sensacional. Qual, Luciano? Respondendo as principais dúvidas para você vender 100 mil no mês em colchões. Vamos embora para cima? Chama o teu colega aí, vendedor de colchão de loja, autônomo, magnético, chama a tua equipe, já dispara aí o WhatsApp para eles e compartilha essa live com seus colegas vendedores de colchões. Para quê? Para ajudar eles a vender 100 mil no mês em colchões. O tema é esplendoroso, eu falo. Sabe por quê? Porque existe muita dúvida hoje em muitos vendedores de colchões para eles ganharem muito dinheiro, para ganhar bem, para vender 100 mil no mês, para ter esse desafio na veia. Para quê, Luciano? Para levar um conforto melhor para a família. Nós estamos numa profissão honrosa, maravilhosa, uma profissão que está crescendo muito. A venda de colchão é um mercado esplêndido, mas precisamos estar preparados e preparadas para quê? Para encantar o coração do cliente, para fazer o cliente sentir desejo de adquirir o móvel mais importante de uma casa, que é o seu colchão. Então a gente tem que estar totalmente preparado. Precisamos ajustar alguns parafusos na nossa apresentação. O que é os parafusos, Luciano? Às vezes é o jeito que você fala, às vezes é as palavras que você utiliza, o vocabulário que você está aí utilizando. De repente ele está ultrapassado, de repente ele precisa de alguma palavra, algum adjetivo poderoso que possa fazer a diferença na sua apresentação. É igual uma comida, às vezes precisamos de um tempero novo, de um ingrediente novo. Para quê? Para dar mais sabor na sua apresentação, para cada vez mais encantar o cliente. Vamos para cima? Vamos com tudo então? Vamos lá? Pega papel e caneta, que eu acho muito importante você anotar. Por quê, Luciano? A gente tem o segundo cérebro. Qual é o segundo cérebro? É o seu papel e caneta. Se você deixar tudo nesse cérebro aqui, ele não consegue guardar tudo, porque tem muita informação durante o dia, durante toda a nossa vida. E se você anotar, de repente você vai lá, dá uma lida e refresca a sua memória para você colocar em prática. A gente aprende na repetição, mas é importante anotar. Ok? Bora para cima? Vamos lá? Vamos na primeira pergunta já de cara, para a gente já não perder tempo e ir para cima com tudo. Respondendo as principais dúvidas para vender 100 mil no mês. Eu recebo inúmeras perguntas no meu direct e eu vou esclarecer algumas dúvidas aqui hoje para te ajudar a vender 100 mil reais no mês em colchões. É totalmente possível. Primeira pergunta, primeira dúvida que muita gente tem, muito vendedor de colchão, ele tem e ele manda no meu direct. Qual é, Luciano? Por que é difícil explicar o preço do colchão para o cliente? E às vezes o cliente acha caro. Por que é difícil explicar o preço para o cliente e o cliente acha caro o seu colchão? Vamos lá, porque eu digo o seguinte, não é que é difícil. Não é que é difícil você explicar o preço. Um dos maiores desafios, no meu ponto de vista, para o cliente não achar caro o seu colchão, é você saber gerar valor na sua apresentação. Sim, não é difícil, mas você precisa gerar valor na sua apresentação. Tudo que você disser antes de você falar o preço vai gerar valor ou não. E tudo que você falar depois de falar o preço, você só vai estar
justificando o seu preço. Às vezes o seu processo, às vezes a sua apresentação, ela precisa às vezes estar calibrada. Está calibrada. Não é difícil você explicar o preço do seu colchão para o cliente, mas exige um ajuste, uma calibragem na sua apresentação, na sua comunicação. Precisa às vezes dar uma calibrada. Às vezes não ficou claro para o cliente que o colchão é o móvel mais importante da casa dele. Às vezes não ficou claro para o cliente que é prioridade ele ter o seu colchão na hora. Às vezes faltou um tempero diferente, um ingrediente novo para dar aquele toque final, para dar sabor na apresentação. Então às vezes está faltando alguma palavra-chave que você ainda não está utilizando na sua apresentação e talvez o cliente está achando caro. E ele não pode achar caro se você souber gerar valor, se você souber mostrar a prioridade para ele. Tudo que a gente vê, na verdade, importância, a gente não se preocupa com o preço. Não. Tudo que a gente vê importância, a gente não se preocupa com o preço. O caro e barato é muito relativo, mas precisa saber se você está colocando o ingrediente, o tempero certo na sua apresentação. E às vezes falta só dar uma calibrada no seu vocabulário, no jeito que você fala o preço. Para quê, Luciano? Para o cliente entender que é importante na vida dele o móvel mais importante de uma casa. Então não é difícil. O que falta às vezes é dar uma ajustada, dar uma calibrada, um tempero para dar mais sabor nessa apresentação e fazer o cliente sentir desejo. Eu falo que é igual um cachorro, por exemplo, eu tenho duas, e elas, quando você vai querer dar um petisco para elas, eu compro o petisco e vou querer dar um petisco para ela, elas ficam sentadinhas, olhando para cima, com a boca salivando. Por quê? Porque elas querem aquele petisco. Elas têm vontade, o cérebro já começa a disparar na língua delas a saliva para dar vontade nelas. Por quê? Porque foi disparado, foi apertado um mecanismo no cérebro delas para que elas sintam vontade daquele petisco e aí se manifestam como? Salivando. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que uma palavra ajustada, calibrada, ela entra no coração do cliente e faz ele sentir desejo ou não. Esse é o tempero que muda o jogo para fazer o cliente não achar caro e para você saber explicar o preço do colchão para o cliente. Segunda dúvida que muita gente me pergunta: Luciano, como faço para fechar o colchão no primeiro contato da demonstração? Como faço para fechar o colchão no primeiro contato da demonstração? Como que eu faço isso, Luciano? Bom, eu digo o seguinte, que primeiro, o cliente precisa entender que vai ser importante na vida dele. Vai ser importante na vida dele aquele colchão? Vai ser importante? Naquele momento, porque a venda tem que ser fechada na hora. Naquele momento, fechar o colchão no primeiro contato com o cliente, na demonstração, você fez as perguntas de ouro? Porque uma vez eu fui numa concessionária comprar um carro e lá o cara chegava e falava assim, ó, esse carro aqui ele é muito bom, ele é muito confortável e ele é econômico. Esse outro carro aqui, ó, ele é muito bom também, é não sei o quê, e é muito econômico. Mas eu pergunto para vocês, ele sabia se eu queria um carro econômico ou não? Qual tipo de carro eu queria? Ele não sabia. Então a palavra econômico, para mim, não era o argumento certo. Não era a palavra que ia fazer eu sentir desejo de comprar aquele veículo. Por quê? Porque ele não fez um diagnóstico. Ele não entendeu o meu perfil. Talvez, se ele tivesse feito as perguntas de ouro,
e ele perguntasse para mim para que eu queria o carro, se eu viajava muito ou não, e eu ia dizer para ele que viajava muito, aí ele ia começar a ter um diagnóstico meu. Significa o quê, Luciano? Às vezes a gente tá ali oferecendo um colchão que vai ser bom, que vai ser barato, que é de mola, que é um colchão que é D33, e eu tô falando ali, colchão que é bom, colchão que é barato, olha, esse colchão aqui ele é bom e barato. Será que aquele cliente, será que aquele perfil de cliente gostaria de comprar um colchão bom e barato? Se eu não fiz as perguntas de ouro para ele? Se eu não fiz um diagnóstico para ele? Se eu não criei um senso de urgência para ele? Se eu não criei um senso de urgência para aquele cliente, será que eu vou fechar na demonstração no primeiro contato? Não. Primeiro eu preciso criar um senso de urgência no cérebro desse cliente. Um senso de urgência eu vou criar com perguntas de ouro. Com perguntas de ouro eu vou criar para saber o que é importante para esse cliente. Se eu perguntar para vocês aqui agora, você gosta de carne ou japonês? Carne ou japonês? Você gosta de carne ou japonês? Escreve aqui, o que você gosta? Só para ter uma dúvida, escreve aqui, você gosta de carne ou de japonês, de comida japonesa? Escreve aqui. Vamos ver aqui quem gosta de carne e quem gosta de japonês, só para você pegar o fio da meada. Escreve aqui, vamos lá. Olha lá. O que você gosta? De carne ou de japonês? Escreve carne, quem gosta de carne. Japonês, quem gosta de japonês. Escreve aí. Olha lá, a Daiane falou japonês. Eu já sei que a Daiane gosta de comida japonesa. Se eu não perguntar, eu não vou saber. E se eu oferecer para a Daiane carne? Essa carne é maravilhosa, essa carne é suculenta, essa carne é esplêndida. Não vai dar desejo nela. A Sonata, a consultoria, falou que gosta de carne. E se eu oferecer para ela uma comida japonesa, né? Um sushi, um sashimi, enfim, vai dar desejo nela? Não vai. O que você quer dizer, Luciano? Primeiro eu preciso criar um senso de urgência e primeiro eu preciso entender o que é importante para esse cliente. Vou dar um exemplo aqui. Se eu sei que esse cliente tem diabetes, através das perguntas de ouro eu descobri que ele tem diabetes. Se eu sei que ele tem diabetes e eu sou um faixa preta preparado, treinado, ele tem diabetes, e aí eu posso criar um senso de urgência como? Como, Luciano? Criar um senso de urgência através de perguntas de ouro. Ele tem diabetes. Quem tem diabetes tem imunidade baixa. Quem tem diabetes tem pressão alta. Quem tem diabetes toma remédio. O que impede esse cliente de fazer o diabetes dele? Com o diabetes dele? Ele pode não sair, ele pode ter dor, ele pode ter um monte de problemas que eu não descobri. Quando eu descubro o problema dele, eu crio o senso de urgência. É melhor a gente resolver logo, seu João. Mas eu preciso entender e criar o senso de urgência com as perguntas de ouro. Eu não posso falar que o carro é econômico, que o colchão é bom e barato. Isso não vai dar desejo naquele cliente se ele não gosta de um carro econômico. Talvez ele queira um carro confortável, com porta-malas maior, talvez ele não liga para o preço da gasolina. Eu, quando fui comprar o carro, não queria saber de carro econômico. O cara ele não fez diagnóstico comigo. Então, muito vendedor de colchão, às vezes, o que ele acontece? Ele não fecha o colchão no primeiro contato, porque talvez ele não escutou o cliente. Talvez ele só não escutou o cliente. Ele só falou e não ouviu o cliente. Talvez ele não fez as perguntas de ouro, talvez ele não escutou, talvez ele não fez um bom diagnóstico, talvez ele não criou o senso de urgência, informando para ele que a necessidade de trocar um colchão é rápido, que colchão tem prazo de validade, o cliente não sabe.
O colchão tem prazo de validade de 5 anos. Se eu não criar esse senso de urgência, eu não vendo o colchão na hora. Então, para você vender um colchão no primeiro contato, na demonstração, você precisa criar o senso de urgência e fazer as perguntas de ouro e fazer um bom diagnóstico desse cliente. Aí sim você vai entender o perfil dele e vai saber o que é importante para ele, o que ele gosta. Deu para entender? É assim que funciona. Vamos embora, vamos para frente. Próxima dúvida, Luciano, que muita gente pergunta para mim. Como convencer de forma simples o cliente a comprar um colchão terapêutico? Como convencer de forma simples um cliente a comprar um colchão terapêutico? Bora lá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu falo que a gente tem que fazer o cliente enxergar o problema dele. Para eu fazer esse cliente comprar um colchão terapêutico, eu preciso fazer esse cliente enxergar o problema dele. Será que eu tô de verdade fazendo ele enxergar o problema dele? Talvez ele tenha um problema de coluna e não liga. Talvez, o que o faixa preta faz? A gente chama de passar sal na ferida. Se o cliente tem um problema de coluna, eu tenho que entender o quê? O que isso está gerando na vida dele de problema. O que está gerando de problema na vida dele? Dói? É muita dor que ele tem? É muita automedicação? É não ir para uma festa de um filho? É não fazer uma viagem? O que está gerando de problema na vida desse cliente? Se ele tem um problema de coluna, por exemplo, e um colchão terapêutico, a palavra já diz, terapêutico é tratamento. Será que eu fiz o cliente enxergar o problema dele? Talvez você não fez o cliente enxergar o problema dele. E é muito importante fazer o cliente enxergar o problema dele. Eu tenho que fazer, eu tenho que passar o sal na ferida, eu tenho que aumentar o problema dele. Aumentar o problema dele. Problema de coluna, se não tratar, é igual um câncer, ele aumenta. Um problema de saúde, se um desvio na coluna, se não for tratado, o desvio aumenta. Uma escoliose, por exemplo, é medida por graus. Quanto maior o desvio, maior a quantidade de grau de desvio. Maior a dor que ele vai sentir. Maior a automedicação que ele vai tomar. Então, talvez você precisa fazer o cliente enxergar o problema dele. Como convencer, de forma simples, o cliente comprar um colchão terapêutico, fazendo o cliente enxergar o problema dele e passando sal na ferida, aumentando o problema dele. De cada 10 pessoas, 8 sofrem com dores na coluna. Quem não sofreu um dia, sofrerá, segundo a medicina. E o colchão é o móvel mais importante de uma casa. Então, através de uma forma simples, eu faço ele enxergar o problema dele, que se ele não resolver esse problema, a vida dele pode piorar. E é verdade, a gente sabe disso. Outra dúvida que muita gente me pergunta, Luciano, como se tornar um faixa preta no fechamento da venda de colchão? Como se tornar um faixa preta no fechamento da venda de colchão? Como, Luciano? Bom, eu digo o seguinte, se você quer fazer um fechamento faixa preta, eu vou te falar, você precisa ter, eu chamo de um poderoso script de venda de colchão. Para você fazer e se tornar um faixa preta no fechamento, você precisa ter um script poderoso na venda de colchão. Um roteiro mental pronto. Um roteiro mental pronto, um método poderoso, uma receita poderosa. Para quê? Para quebrar as objeções do cliente. O cliente ele vem com uma mochila de
objeções. O faixa preta, ele tem uma mochila de ferramentas para contornar as objeções desse cliente. Objeções são dúvidas. Então, para você tornar um fechamento faixa preta na venda de colchões, eu falo que macarrão se come quente. Fechamento, faixa preta, o faixa preta, ele não dá espaço para o cliente. Ele tem argumentos prontos, ele tem um script poderoso na mente, um roteiro mental que ele sabe contornar e fechar na hora a venda de colchão. Talvez está faltando para você esse script poderoso, esse roteiro mental. Talvez você não tem, você precisa dele para você fazer um fechamento faixa preta na venda de colchão. Luciano, outra pergunta que me fazem aqui, ó. Como deixar o cliente curioso com relação aos benefícios do colchão e fazer com que ele sinta desejo na compra? Como que eu faço isso, Luciano? Bom, você tem que falar com quem compra. Quem compra? Imagine que o corpo humano, ele é o templo e morada do Espírito Santo. É bíblico. Nós temos aqui o nosso cérebro. Vale lembrar que o único órgão no corpo humano que não sente dor é o cérebro. O cérebro é composto de 80% de água. Ele é alimentado por glicose e por oxigênio. 80% de água. Por isso que se você não tomar água, você tem muita dor de cabeça. Se você não tomar água, o cérebro não raciocina direito. Se você ficar sem comer, sem alimento, sem glicose, você desmaia. O cérebro desliga, porque ele não tem energia suficiente. Se não tiver oxigênio, ele vai desmaiar também, ele vai desligar. Então, olha a importância do cérebro. Existem o lado direito do cérebro, que é o lado racional, sistema neocórtex, e o lado esquerdo, o lado do coração. Qual é o lado do coração? É o lado do sistema límbico. O sistema límbico controla as emoções do corpo humano. Quais são as emoções? O medo é uma emoção, fome é uma emoção, raiva, tristeza, alegria são emoções. Então, você quer dizer o quê? Eu quero dizer o seguinte, que quando você fala algo para alguém, para qualquer pessoa, ou você leva alegria, ou você leva tristeza para uma pessoa, dependendo do que você fala. Se você xingar uma pessoa, se você falar um monte de asneira para uma pessoa, se for teu colega, teu conhecido, você vai deixar essa pessoa triste. Se você falar um elogio para essa pessoa, nossa, como você está legal, nossa, como você está bem vestido, como você está perfumado, como você está com uma energia boa, você vai fazer o quê? Você vai deixar a pessoa alegre, emoção. Então, significa que se você falar com o emocional do cérebro, com o sistema límbico do cérebro, dependendo do que você fala, você faz o cliente sentir alegria em comprar ou criar dúvidas na mente dele. Por quê, Luciano? Porque existe esse outro lado do cérebro, que é o racional, que é o neocórtex. O que ele faz? Ele é o lado inteligente. Ele é o lado da linguagem, da nossa fala, da nossa percepção, do nosso julgamento. É o lado inteligente. Então, sabe quando aquele cliente fala assim para você? Ah, eu gostei do colchão, mas eu vou pensar. Talvez você está falando com esse lado aqui, ó, com o lado do neocórtex. Vai pensar? Vou pensar por quê, senhor? Porque eu vou ver meu cartão de crédito, vou analisar não compro nada na hora. Talvez as palavras que você disse para ele na sua apresentação, você só mexeu com esse lado. Você não mexeu com o emocional dele, com esse lado que é o que compra, sistema límbico. É o que compra. Ah, Luciano, mas você pode melhorar esse exemplo? Claro. Existe um mecanismo no cérebro. E você, através de estímulos,
Estímulo a gente chama de SD, estímulos direcionados. O que é um estímulo direcionado? Um estímulo direcionado é um mecanismo que tem no cérebro que, dependendo do que você fala para o cliente, vai fazer ele ter atenção em você e fazer ele agir na hora. Então o SD serve para duas coisas. Quais são? O cliente ter mais atenção em você e fazer o cliente agir na hora, comprar na hora. Mas, para eu dar um SD nesse cliente, um estímulo direcionado, eu preciso falar as palavras-chave que vai causar alegria, desejo, emoção de fechar na hora, criar senso de urgência para resolver o problema logo, adjetivos poderosos, para eu acionar esse lado aqui. Porque, observe bem uma coisa, se você falar, o colchão é bom, o colchão é barato, o colchão ele tem molas pocket, tem garantia de 10 anos, tá falando com esse aqui. Por que, Luciano? Esse não toma decisão de compra. Quem toma decisão de compra é o sistema límbico, é a emoção. Por isso que tem muita gente que fala assim, não vou ter mais filhos, e tem. Por isso que tem gente que fala assim, não vou comer mais doce, e come. Por isso tem gente que fala assim, eu vou acordar amanhã às 7 horas. Acorda às 7 horas do despertador e bate no soneca. Por quê? Porque esse aqui não tomou decisão. Quem tomou foi esse. Foi o inteligente, foi o racional. Você quer ver como esse não toma decisão? Quem fuma, por exemplo, sabe que faz mal e não para de fumar. Por quê? Porque quem toma a decisão é o sistema límbico. O sistema límbico tem prazer, gosta, é prazeroso fumar um cigarro, é prazeroso beber, ele gosta e ele toma a decisão de não parar. Mas o outro aqui sabe que faz mal. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Que tem palavras-chave para você falar com o sistema límbico que toma a decisão na hora. Você precisa aprender a falar com o sistema límbico do seu cliente, através de perguntas de ouro, através de SDs da escassez, estímulos. A gente funciona através de estímulos. Ou a gente fica empolgado, ou a gente fica triste através de estímulos que a nossa mãe, que o nosso pai falava pra gente quando a gente era criança. A gente precisa ser estimulado o tempo todo. O cliente também precisa ser estimulado o tempo todo. Então, como deixar o cliente curioso com relação aos benefícios do colchão e fazer o cliente sentir desejo? Fala com o sistema límbico dele. Através de palavras-chave, através de adjetivos poderosos, através de essas palavras, elas vão como se apertasse botões no cérebro do cliente e falar assim, ele tem razão que está falando. Verdade, vou comprar esse colchão hoje. Dá vontade, estímulo direcionado, SD. Você precisa aplicar o SD na sua apresentação na venda de colchão. Para falar com quem? Para falar com quem decide a compra. Quem é que compra? É quem deseja. Quem deseja? O sistema límbico. É assim que funciona hoje. Depois da pandemia, o cliente, existe aqui no sistema límbico uma glândula chamada de amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral ela é responsável pelo medo. E os clientes, as pessoas, elas sentem mais medo de investir em um bom colchão hoje se você deixá-las em dúvida. Então, esse cliente, você precisa deixar ele curioso com os benefícios que o colchão vai fazer na vida dele, através dessas palavras-chave, através do SD, falando com o sistema límbico desse cliente. Próxima dúvida aqui que muita gente tem. O que devo fazer para se tornar um faixa preta na venda de colchões? Estou começando nessa nova atividade e quero muito alcançar a liberdade financeira através desse trabalho. Olha só,
Vou repetir a pergunta que me fizeram para eu responder aqui para vocês. O que devo fazer para se tornar um faixa preta na venda de colchões? Estou começando nessa nova atividade e quero muito alcançar a liberdade financeira. Você sabe de uma coisa? Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos no melhor momento da venda de colchões. O mercado da venda de colchões é enorme. Eu falo que as pesquisas mostram que tem 100 milhões de brasileiros dormindo em colchões inadequados. Segundo as pesquisas, 100 milhões de brasileiros dormem em colchão inadequados. Agora, se tem 100 milhões de pessoas que dormem em colchão inadequado, gente, vamos ser sinceros, olha o tamanho desse mercado. É grande demais, é permanente. O que é permanente? Não acaba. O mercado permanente não acaba. Esse mercado é para você ter resultados acima da média. De você vender um colchão que seja de 5 mil, de 7 mil, de 10 mil reais e ter lucros, resultados acima da média do mercado. Eu tenho alguns faixas pretas que antigamente vendiam carros em concessionárias. E um carro na concessionária ele vendia 70, 80 mil, 100 mil reais. Qual era a comissão? 0,5%. 0,5% para vender um carro de 80 mil reais. Quanto que dá 0,5%? Para você vender um carro de 80 mil reais. E você vender um colchão de 5, de 7, de 10, você ganha 5, 6, 10 vezes mais do que vender um carro. Olha o tamanho desse mercado. É esplêndido, é maravilhoso. Primeiro para fazer isso, para você entrar nesse mercado maravilhoso que é a venda de colchões, você precisa primeiro mudar o jeito de pensar. Mudar o jeito de pensar. Qual é o jeito de pensar, Luciano? Entender que o colchão é o móvel mais importante de uma casa. E as pessoas precisam trocar de colchão. E as pessoas, elas precisam trocar e querem trocar. Só que o que está faltando hoje no mercado? Profissionais qualificados. Profissionais qualificados. Está faltando muito profissional que saiba, diante de um cliente, mostrar que o colchão é o móvel mais importante da casa dele. Está faltando, por que está faltando, senhor? Por falta de preparo. Por falta de preparo. Ou seja, se você se preparar, se você se atualizar, ir para o mercado da venda de colchão, que é gostoso, que é desafiador, que é maravilhoso, você vai ganhar muito bem. A comissão é maravilhosa, você vai ganhar muito bem. O que você vai fazer? Vai poder fazer sua viagem no final do ano, para comemorar o ano que passou. Poder dar uma boa escola para o filho, porque as comissões são boas, o lucro é bom. Você vai poder pagar um convênio médico para sua casa, para sua família. Ou seja, você vai dar conforto para o teu lar. E para isso a gente precisa de dinheiro. Abaixo de Deus, precisamos de dinheiro. Vender colchão, no meu ponto de vista, muito melhor do que vender carro. Muito melhor do que vender carro. E dá muito mais trabalho você vender um carro do que vender um colchão. As pessoas, depois da pandemia, elas se importam mais em trocar o seu colchão. Elas querem ter conforto. Foi feita uma pesquisa outro dia e mostrou que as pessoas, elas não se importam em pagar mais caro em um colchão se elas entenderem que ela vai ter conforto, qualidade de vida, que vai transformar a vida dela. E o que está faltando no mercado hoje é profissionais acima da média para mostrar para esse cliente que o colchão é o móvel mais importante da casa dele. Está faltando. E mais, Luciano? Olha só, outra pergunta que me fizeram que eu vou responder aqui. Qual é a tua maior técnica na venda de colchão para fazer um fechamento? Qual é a tua maior técnica na venda de colchão para fazer um fechamento? Na verdade, não é uma técnica só, não existe uma técnica milagrosa. É um processo a ser seguido. Não tem técnica milagrosa.
O que depende, por exemplo, é de cada objeção do cliente. Os clientes são diferentes. Depende do perfil de cada cliente que você atende. Depende da dúvida de cada cliente que você atende. Então não é uma técnica milagrosa, é um processo que precisa ser seguido à risca. É um conjunto de técnicas que fazem toda a diferença. Por isso que é um processo. Por isso que o especialista na venda de colchão, ele precisa entender de gente, não entender só do colchão. Ah, eu sei o que é mola pocket, eu sei o que é densidade 33, eu sei o que é mola de poliuretano, eu sei que é o tecido não sei do que lá e tal. Mas tem que entender de gente, tem que entender do comportamento humano, tem que entender dos perfis de clientes. Não existe a maior técnica na venda de colchão. Existe técnica certa para cada tipo de cliente. Talvez o que uma técnica você usa para um, a outra você não pode usar para o outro. Depende do perfil dele. Se ele for um cliente afável, se ele for um cliente sinestésico, são técnicas diferentes. E o faixa preta precisa, e ele tem esse conjunto de técnicas, e ele sabe usar em cada perfil de cliente. Por quê? Porque não é uma técnica, é um processo que precisa ser seguido à risca em cada tipo de cliente. O que anima um, desanima o outro, dependendo do que você fala para o cliente. O que anima um, desanima o outro. É igual, por exemplo, o especialista faixa preta, eu falo que ele tem uma caixa de ferramentas. Então ele tem uma caixa de ferramentas. De repente, para apertar um parafuso, e ele está desajustado, você pega uma faquinha, dá para apertar o parafuso. Se for mais parafuso, você vai precisar de uma chave de fenda. Vai apertar melhor. Agora, se tiver 30, 40 parafusos para você apertar, tem a parafusadeira para você apertar. Então, observe que o especialista na venda de colchão, o faixa preta na venda de colchão, ele tem uma caixa de ferramentas preparada, ele sabe qual ferramenta, se ele vai utilizar agora uma faquinha, se ele vai utilizar agora uma chave de fenda, se ele vai utilizar agora uma parafusadeira. Para que, Luciano? Porque ele tem a caixa de ferramenta e ele sabe usar para o perfil certo de cada cliente. Não é uma técnica mágica que existe. Existe uma técnica certa para cada tipo de cliente. Você precisa aplicar ela. Você precisa dominar o processo na venda de colchão. Dominar a narrativa na venda de colchão. Mudou as coisas. A gente precisa se atualizar, precisa dominar a situação, precisa dominar a apresentação, precisa dominar totalmente aquela situação. Para quê? Para você fazer a diferença na vida do seu cliente. Então não é uma técnica, é um processo. Outra pergunta que me fizeram aqui, ó, que eu vou responder. Luciano, como eu faço para vender 100 mil no mês em colchões? Como eu faço para vender 100 mil no mês em colchões? Vamos lá? Vamos para cima? Primeiro que tem várias maneiras de você vender 100 mil no mês em colchões, mas eu vou dar duas apenas aqui hoje. Tem várias maneiras para você vender 100 mil no mês em colchões. Hoje eu vou te dar duas. Qual é, Luciano? Bom, primeiro que você pode vender para mais clientes. Você vai gastar mais tempo e vai gastar mais energia. Mas é possível. Você vai vender para mais clientes e vai vender 100 mil reais, mas você vai gastar mais tempo e mais energia. Tem outro tipo que é um dos melhores. Vender colchão de linha alta. O que é um colchão de linha alta, Luciano? Um colchão de linha alta eu denominei de 10 mil reais para cima. Você pode denominar o seu. Ah, o meu quero de 5, quero de 6, quero de 7. Tá tudo bem. Um colchão de linha alta eu denominei de 10 mil para cima. Um colchão de linha alta, você atinge o seu objetivo
mais rápido. Você vende 100 mil reais em colchão mais rápido. Como? Com menos esforço. Igual o caso do Reginaldo, que é um faixa preta, com apenas 9 clientes, ele vendeu 105 mil. 9 clientes, 9 colchões vendidos, vendeu 105 mil. Imagina o lucro que ele teve vendendo menos e ganhando mais. Então, vender colchão de linha alta, você vende 100 mil reais em colchões muito rápido. Você coloca muito rápido dinheiro no seu bolso. Precisa fazer essa mudança de pensamento. Parar de querer vender colchão bom e barato. Você vai gastar muito tempo vendendo colchão bom e barato. Colchão bom e barato é passado. Se você atualizar teu mindset, a tua mente, mudar os seus pensamentos nesse novo mercado na venda de colchões, você pode vender colchão de linha alta, que eu denominei de 10 mil para cima, com menos esforço, você coloca mais dinheiro no seu bolso. Você vive uma vida melhor. Quem ganha mais com isso, vendendo colchão de linha alta? Você ganha mais, o cliente ganha mais, porque ele está comprando um colchão de alto valor, é mais caro, mas tem mais benefício. É mais caro, mas é muito mais confortável. É mais caro, mas é muito melhor. Ou seja, o cliente ganha, a empresa ganha, você ganha, a fábrica ganha, todo mundo ganha com o colchão de linha alta. Todo mundo ganha. Então, para você vender 100 mil reais de colchões mais rápido no mês, você tem duas maneiras. Vender para mais clientes, vai gastar mais energia, ou vender colchão de linha alta, com menos esforço, ganha mais dinheiro no bolso. Muda o pensamento. Os clientes, foi feita uma pesquisa. De 10 clientes, 7 que foi perguntado para eles não se importam em pagar mais caro em um colchão, desde que eles percebam que aquele colchão vai dar resultado na vida deles. Entende? Vamos para a próxima, Luciano. Como vender colchão todo dia? Como vender colchão todo dia? Me perguntaram. Bom, primeiro que se você continuar com esse pensamento de vender colchão, já tem que mudar esse pensamento. Você não vende colchão. Você vende o móvel mais importante de uma casa. Você vende resultado. Cliente não compra colchão. Cliente compra resultado. Cliente não compra colchão. Cliente compra o artigo de saúde, que é um colchão. Cliente compra transformação de vida. Com transformação de vida, o que eu preciso, Luciano? Você precisa oferecer para esse cliente uma transformação na saúde dele. Se ele está com problema de coluna, oferecer a transformação da saúde da coluna dele, dormindo no seu colchão. Transformação, ele precisa entender que ele vai ter alívio de dor, que é resultado. Se a coluna dele estiver desalinhada, ele precisa entender que ele vai estar adquirindo um artigo de saúde que vai realinhar a postura da coluna dele ao dormir no seu colchão. Você precisa oferecer não mais colchão, precisa oferecer a transformação que esse colchão vai fazer na vida do seu cliente. Como que a vida dele vai ser depois que ele dormir no colchão? Como que a vida dele vai ser depois? Vai transformar a vida dele? Lembre-se que eu falei, 100 milhões de brasileiros dormem em colchões inadequados. É muito cliente que dorme em colchões inadequados, segundo a pesquisa. Não sou eu que estou dizendo. Ou seja, só que uma coisa é certa, ninguém acorda querendo comprar um colchão de 10 mil reais. Tem 100 milhões de brasileiros que dormem em colchões inadequados. Mas ninguém acorda. Ah, hoje eu vou comprar um colchão de 10 mil. Ninguém entra na sua loja
dizendo assim, eu quero comprar um colchão de 10 mil. Se você visita na casa do cliente, o cliente não vai falar assim para você, você tem um colchão de 10 mil aí que eu quero? Não. Não tem. Sabe por que não tem? Porque as pessoas elas não querem comprar um colchão de 10 mil. Elas querem comprar uma transformação de vida. Elas querem comprar um sono reparador. Elas querem comprar um conforto melhor ao dormir. Elas querem comprar a saúde da coluna dela, que está danificada. Ela quer comprar a transformação de vida, o resultado. O alívio de dor, como eu disse. A postura da coluna melhor alinhada no colchão. Então a gente tem que entender que não podemos mais vender colchão. Precisamos vender o móvel mais importante da casa dele. Precisamos vender a transformação de saúde que ele vai ter dormindo em cima do seu colchão. Que a vida dele será transformada quando ele dormir no seu colchão. Se você souber uma narrativa poderosa, um script poderoso, que vai atingir o coração da venda, que vai falar com o sistema límbico, o cliente não se importa com o preço. Ele quer saber do resultado que vai dar na vida dele. Então, para você vender colchão, para você vender 100 mil em colchão todo dia, para você vender colchão todo dia, não venda mais colchão. Venda o móvel mais importante da casa. Não ofereça colchão. Ofereça a transformação que esse colchão vai fazer na vida, na saúde do seu cliente. Gente, é mais forte do que isso. Precisa mudar a mentalidade para entender o que eu estou dizendo. Por isso que tem poucos ganhando muito. Por isso que está faltando muito profissional no mercado para ganhar bem. Precisa entender que o mercado mudou. Precisa entender que colchão é colchão. Colchão só serve para dormir. E dormir, as pessoas, eu, você, a gente dorme no chão, a gente dorme no sofá, a gente dorme no carro, a gente dorme na cadeira. Agora, descansar é só em cima de um móvel mais importante da casa que a gente tem. Para descansar, para ter um sono reparador, para ter o alinhamento da postura de uma coluna, é num artigo de saúde. Então as palavras elas têm que ser diferentes, a narrativa tem que ser diferente. O script poderoso tem que ser diferente, tem que seguir um processo. Pega essa. E olha o que muita gente me pergunta também. Olha só. Eu tenho realmente condição de vender 100 mil no mês em colchões? Eu tenho realmente condição de vender 100 mil no mês em colchão? Vamos lá. Eu falo que sim. Que sim. Por quê, Luciano? Se você tiver uma receita, um método, ele é totalmente possível. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de cozinhar. Aqui, se você pegar um bife, contrafilé, você primeiro tempera ele com sal e depois coloca na frigideira, ele vai ficar duro. Por quê, Luciano? Porque você temperou antes, o sal retém líquido, a carne não vai ficar suculenta. Mas eu não tenho que pôr sal? Tem jeito para pôr sal, tem técnica, tem processo para fazer um bife suculento. Agora, se você pega esse mesmo bife, não põe nada, coloca na frigideira, frita de um lado, vira, frita do outro. Depois que ele estiver frito, você joga o sal. A suculência vai ficar toda dentro da carne. E o tempero vai ficar gostoso. Você quer dizer o que com isso? Você tem processo para fazer um bife, para ele ficar gostoso. Imagina para você vender um colchão de linha alta de 10 mil reais.
Claro que tem. Dá para vender. Você tem condição de vender 100 mil no mês de colchões? Claro, mas precisa ter um método. Um método. É igual você comprar, por exemplo, outro exemplo, quer ver? Vai nessas frigoríficos da Swift, compra lá um pacote de frango cortadinho, do jeito que for o frango lá dentro. Se você não souber cozinhar, você não saber fazer nada, e você quer comprar para você fazer na sua casa, lá está escrito, atrás do pacote está escrito, passo 1, colocar numa tigela. Passo 2, colocar na frigideira. Passo 3, colocar o tempero. Passo 4, deixar o cozimento por 5 minutos. Passo 5, desliga o fogão. Vai estar pronto. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Para fazer um frango em qualquer lugar da Swift, ou qualquer outro lugar, se você vê uma embalagem, você vai ver o passo a passo. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Você tem condição de vender 100 mil no mês, mas precisa de um método. O método faixa preta, por exemplo, ele é totalmente validado. Vocês veem nos meus stories direto. Eu coloco colchões direto nos meus faixa preta que vendem. Um linha alta por dia. Colchão de 10 mil, colchão de 15 mil, colchão de 20 mil. Por quê? Porque eles têm um método validado. Se você ir sozinho, é muito mais difícil. Se você pegar o bife, como eu te falei agora, e cozinhar sozinho, fazer fritar ele sozinho, vai comer, você vai comer, mas não vai ficar suculento. Agora, se você tiver um método, um processo, uma técnica, o jeito certo de fazer, vai ficar suculento, além de mais nutritivo, de não perder os nutrientes da carne. Porque quando você perde líquido da carne, você perde nutrientes. Por quê? Colocou o sal na hora errada. Olha que coisa, é a mesma coisa que você está numa casa e você falar o preço antes de gerar valor. E você falar o preço quando o cliente pergunta. Tem processo, tem hora, tem jeito para falar o preço. Tem, Luciano? Tem. Então tem um método para você, um método validado, que já centenas de faixas pretas estão ganhando muito dinheiro, muito bem. Para quê, Luciano? Porque lá no método ele tem o caminho a seguir, o passo a passo a fazer um bom diagnóstico, uma apresentação efeito Disney, a fazer um fechamento faixa preta, o momento de falar o preço, a hora de apresentar um colchão de linha alta, como apresentar um colchão de linha alta, qual o tipo de perfil que eu devo apresentar, qual é a importância, quais são as perguntas de ouro que eu devo fazer para extrair desejo, para falar com o sistema límbico desse cliente. Você tem o passo a passo, você tem um método poderoso, validado por centenas de faixas pretas que estão ganhando bem. Se você for sozinho, dá, você vai ficar perdido, vai ficar totalmente perdido. Por quê, Luciano? Porque sem uma orientação você fica perdido. É igual você ir num endereço que você não sabe, sem o Waze. Você vai chegar lá através das placas? Pode chegar, mas vai demorar, você pode errar o caminho, você pode pegar um buraco, você pode pegar um acidente, enfim, você não sabe. Agora, se você for orientado e tiver informação de valor, porque o Waze te dá informação de valor. O Waze, quando você está num caminho, ele vê que surgiu um acidente lá na frente, o que ele fala? Recalculando a rota. Para quê? Para te tirar daquele obstáculo, para te levar no caminho mais rápido. Isso é um método faixa preta. Ele te leva no caminho dos 100 mil reais ao mês mais rápido, com menos esforço, com mais estratégia, com mais técnica. Ele vai te levar a 100 mil no mês. Para quê, Luciano? Para você ganhar bem, para você levar conforto para tua família, para você pagar um convênio médico para tua família, para você viajar no final do mês, porque faixa preta não fica sem dinheiro. Faixa preta fecha a venda na hora. Faixa preta ele é desafiador. Faixa preta tem resultado acima da média. Por quê? Porque ele segue o passo a passo, ele segue um método. Ele segue uma metodologia, um método super poderoso, um script poderoso na venda de colchão. É assim que a gente tem que fazer hoje. Ir para cima, mas preparado. Nesse mercado que só cresce.
na venda de colchão. Está na hora da gente se desafiar mais. Está na hora da gente se preparar mais. Está na hora da gente fazer o cliente enxergar o problema dele, para ele criar senso de urgência. Está na hora de falar as palavras-chave para o cliente certo. O cliente lá, o vendedor de carro, que falou para mim que esse carro é econômico, esse carro é bom e econômico. O econômico, para mim, não me fez encantar. Não me fez encantar. Por quê? Porque ele não fez as perguntas de ouro para mim. Porque ele não entendeu o meu perfil. Às vezes, você está vendendo colchão bom e barato para o cliente que não quer o colchão bom e barato. Ou você não está fazendo as perguntas de ouro. Ou você não está escutando o cliente na hora que tem que escutar. Tem que escutar. Não está fazendo o diagnóstico certo. Né? Quem está no controle da venda? Quem faz pergunta. Quem faz pergunta que está no controle. Por quê? Porque a pergunta conduz à venda. E quem não conduz é conduzido. Deu para você entender? Que você precisa hoje desse novo jeito de vender. Qual que é o maior desafio para vender colchão de linha alta? Qual que é o maior desafio? Saber gerar valor. Precisa gerar valor antes de falar o preço. Mas precisa ter o jeito certo, o método certo. O método faixa preta já foi testado e validado. Se você quiser ser um faixa preta na venda de colchão, se você quiser vender colchão de linha alta, já pode, já é disponível. Eu queria ter um método há 20 anos atrás. Não tem. Gente, espero ter ajudado vocês hoje. Espero que vocês arrebentem essa semana. Esse mês de abril foi um mês abençoado, mas maio será muito mais abençoado. Amanhã começa um mês novo, clientes novos, CPFs novos, tá tudo novinho, 30 dias novinho, 31 na verdade, né? Porque o mês tem 31 dias. Tem 31 dias nesse mês de maio para a gente recomeçar, mas recomeçar do jeito certo. Existem dois tipos de vendedor de colchão. O vendedor comum, que se desmotiva fácil e coloca culpado por não vender. E existe o faixa preta na venda de colchão, que tem resultado, que fecha a venda na hora e que tem um resultado financeiro muito grande na vida dele. Qual deles você quer ser? A vida é feita de escolha, mas para isso precisa se preparar, estudar, treinar. Parabéns para vocês que estão aqui na live. Parabéns. Maio será um mês esplendoroso, abençoado. Vamos para cima, vamos com tudo. Se tiver uma dúvida, pergunta, pode mandar no meu direct que eu respondo na próxima live, toda terça às 20 horas. Tchau. Um ótimo mês de maio com muitas vendas para vocês. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.